número 3. Pesquise sobre o país que você está indo, costumes, clima, horário, celular e etc. No Uruguai, a diferença de horário era 1 hora. Então não mudava tanto, eu conseguia falar com os meus pais, falar com os meus amigos. Então isso não interferiu tanto. Já no México, a gente pegou 3 horários diferentes lá. Quando a gente estava indo, eram 4 horas de diferença, que aqui no Brasil estava em horário de verão. Algumas semanas depois que a gente chegou, né, acho que umas 2, 3 semanas que a gente chegou, eram 3 horas, porque acabou o horário de verão aqui. E no dia que a gente foi viajar de volta pro Brasil, a gente ia pegar o voo 2 da manhã. No dia, passando da meia-noite, mudou o horário lá no México, então ficaram só 2 horas. E se você não estiver atenta no horário, você pode perder voo, você vai se atrasar, é difícil falar com a sua família. Já teve dia que eu e a moça saímos lá, a gente foi jogar boliche, e a gente voltou, a gente ficou acordado até tarde em casa. E pra gente era 4 da manhã, e os nossos pais no Brasil já estavam acordando. Bom dia, gente. Nossa, a gente nem foi dormir ainda. Então pesquisa bem o horário antes pra não correr risco de perder voo. E na passagem vai estar escrito o horário de acordo com o local que tá indo. A gente fez escala na Colômbia, então aquele horário ali de partida da Colômbia pro México era no horário da Colômbia, não no horário do México ou no nosso do Brasil. Então pesquise o fuso horário antes. E a segunda coisa que você tem que pesquisar muito, que eu e a Vi estranhou demais, o clima. Pesquisa, gente, porque fomos preparados achando que não, é quente, não é tão frio. O momento não é pra estar frio. E passamos um perrengue, porque o país tem uma diferença. Na hora da manhã, assim, é um frio tremendo, que chega até doer. Depois, do meio-dia até umas 4, é muito quente. E daí nas 6 já tá voltando tudo frio. Então pesquisa pra depois não precisar de roupa, pra já ter tudo certinho e não se assustar como nós se assustamos. E a gente não tinha se ligado nisso, porque o pessoal que tava viajando aqui pra América do Sul mesmo, a gente já sabia que a estação era a mesma aqui do Brasil. Mas o México é no hemisfério norte. E a gente não se ligou que lá seria inverno, enquanto aqui no Brasil tava verão. Então a gente quase não levou roupa de frio. A gente foi com um moletomzinho só e achou que ia ser suficiente. Depois precisou de cobertor cedo pra ficar lá dentro do carro, porque é muito. A gente teve que comprar blusa, cobertor, porque fazia muito frio e a gente não tinha se atentado a isso antes. Então pra economizar, não precisar gastar com blusa, pesquise o clima de onde você tá indo antes. E já no Uruguai, totalmente oposto do México, praticamente quase 40 graus, muito calor, muito. Se eu ficasse de leg era somente short, camiseta, regata e muito sol, muito protetor. Então como eu sempre estava em atividades, em lugares abertos, então era só short. 2 vezes eu só usei calça jeans, que foi no momento de ir pro aeroporto e depois voltar pro Brasil. Então o clima eu pesquisei, entrei em sites e era isso. Eu confirmei e vivi os 40 graus lá. A gente chegou a enfrentar frio lá no México de 1, 2 graus. De ter gelinho, assim, onde Era nós demais. acampamos. Era demais, então nunca passando tanto frio assim, né? Então pesquisa e se prepara. Uma coisa também é a cultura, né? Você pesquisa pra você estar a par, como eles vivem, os costumes dele, pra você não se assustar, assim, em um dado momento eles fazem alguma ação que venha a ser da cultura, do que eles creem, e na verdade você se assusta sendo que é da tradição deles. Pesquisa se durante a estadia sua nesse país vai ter alguma data comemorativa que você vai estar. O dia que a gente chegou lá no México era dia 2 de fevereiro, que é o dia da Candelária que eles comemoram. Então eles comem muito tamal, que é uma comida típica. Então pesquisa antes pra você estar por dentro. Já no Uruguai, dia 4 até o dia 6, me lembro do dia, eles comemoram o dia de Reis. Então é o momento de troca de presente com as famílias. E eu ganhei uma mateira, que na verdade o costume deles é tomar muito mate, que é o nosso aqui chimarrão. Então, a partir daquele dia eu vesti mais ainda a camisa do Uruguai. E então eu era a uruguaia. Eu tomava mate com eles todos os momentos. E é isso que eles querem. Eles querem que a gente entre na cultura deles e seja a uruguaia, né? Uma coisa que eu tinha medo de fazer antes, eu e a Amor não sabia se era costumes deles, que aqui no Brasil a gente tem costume de cumprimentar
com um beijinho, com um abraço. A gente é super calorosa, né, aqui no Brasil. Então eu tinha medo de chegar cumprimentando eles assim e vai que eles achavam que eu queria algo mais. Então é legal pesquisar o costume antes pra não dar muito bola fora assim de primeira. Isso vai acontecer uma hora ou outra, mas dá uma pesquisada antes. E é legal também pesquisar a questão do celular, pra você conseguir falar com a sua família. Nosso chip do Brasil no México não funciona. A gente pesquisou que lá na universidade, na casa que a gente ia morar, tinha Wi-Fi. A gente não se preocupou em comprar chip de lá com 4G e tudo mais, porque a gente ia conseguir falar com eles pelo Wi-Fi. Mas se a gente quisesse comprar o chip, era uma média de R$50 cada mês que a gente ia ficar, com 3G, ligação, mensagem, tudo incluso. Nas praças também tinha Wi-Fi, nunca precisamos, não sabemos como funciona, mas sempre, né, Vi, tinha pessoas utilizando e parecia que sim, pegava normal, então melhor sempre estar atento. Já no Uruguai não tinha essa diferença. O Uruguai é nosso vizinho, né, praticamente o Brasil ali do lado, então não tinha muita diferença de questão de telefone, de área, então qualquer momento podia falar. O Wi-Fi também não tinha problema. Era questão assim do trabalho, que era muito trabalho e não tinha muito tempo pra gente conversar. A gente meio que planejava quantos minutos do nosso dia ali, vou falar com os meus pais, vou avisar ele. Então a gente tinha que planejar desde o início do nosso dia até a hora de dormir qual parte que eu posso falar com eles.